Olá! Hoje a nossa pauta foi pensada para te ajudar a conhecer melhor os seus novos direitos no ambiente de trabalho e seus deveres também, né? Você sabia que a nossa CLT sofreu mais de 100 mudanças com a reforma trabalhista e que essas transformações já estão em vigor desde novembro do ano passado? Muita coisa foi alterada, tanto para os empregados quanto para as empresas. E até agora ainda há muitas dúvidas, tanto de um lado como de outro. Para nos ajudar a entender as novas regras que permeiam as relações entre trabalhadores e os patrões, vamos conversar com a advogada Cláudia Abud, mestre e doutora em Direito do Trabalho e também professora da Unip. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Vamos lá. O que mudou na jornada de trabalho? Com relação ao tempo, né, a jornada, não tem alteração porque a Constituição estabelece que todo trabalhador deve trabalhar num limite de 8 horas diárias, de horas de trabalho, e 44 semanais. Então, esse é o limite para qualquer trabalhador. Nós temos categorias específicas onde a jornada é fixada de forma diferente e muitas vezes um limite menor do que esse. Mas para o trabalhador comum, esse limite semanal e diário não foi alterado. O que foi modificado foi a possibilidade de negociar o empregado e o empregador diretamente o banco de horas, a compensação de horas. E o que é compensação de horas? A compensação de horas é a possibilidade de trabalhar um pouco mais, além do limite diário, e compensar com folgas. Porque quando o trabalhador ele presta serviços além da jornada estipulada pela lei, que é de 8 horas, ele tem que receber essas horas como horas extraordinárias, né? E essa hora é recebida com pelo menos 50% a mais. Então, ele deve ser paga essa hora com a hora mais 50% de adicional. Porém, existe a possibilidade do empregador não pagar estas horas como horas extraordinárias e adotar um regime de compensação, onde essa hora trabalhada a mais será compensada com uma folga. Isso é um regime de compensação. Então, nós temos vários regimes de compensação. Por exemplo, uma empresa que não adota o trabalho aos sábados, ela poderia, o sábado é um dia útil. Então, se eu tenho 44 horas por semana e 8 horas diárias, significa que a empresa pode exigir do empregado o trabalho de 8 horas de segunda a sexta-feira e mais 4 horas aos sábados. É possível, né, ter um acordo entre o empregado e o empregador para que estas horas do sábado não sejam praticadas e sejam distribuídas durante a semana. Então, o empregado vai prorrogar o limite diário, por exemplo, de segunda a quinta, 1 hora a mais, para compensar essas 4 horas que não serão praticadas aos sábados. Isso é uma coisa combinada? É combinada, tá. É um acordo de compensação e que a jurisprudência ela tolera como um acordo individual, uma negociação entre o empregado e o empregador, né? Outra forma de compensação é as pontes em feriados. Então, a empresa resolve pegar o calendário anual e emendar os feriados de terça-feira, então não trabalha na segunda, de quinta-feira não trabalha na sexta-feira. Então, como que ela faz? Como é que nós vamos compensar essa sexta que deveria ser trabalhada? Aumentando, por exemplo, em alguns minutos durante o ano, de todos os empregados. Então, o empregado trabalha um pouco mais do seu limite durante o ano, mas em compensação ele tem a folga das pontes em feriados. Então é uma compensação que também por meio de acordo individual isso é possível. E também do banco de horas, aproveita também. O banco de horas é um outro regime de compensação. Então o banco de horas ele veio na verdade para substituir a possibilidade do empregado receber as horas trabalhadas a mais, substituir o pagamento por descanso. Então, no banco de horas, ao invés do empregador pagar estas horas trabalhadas a mais, como horas extraordinárias acrescidas de no mínimo 50%, ele dará a folga compensatória daquela hora trabalhada. Sempre vai ser assim, sempre vai ser com folga. Nunca o empregado tem o direito de receber o dinheiro. Ele fala, não, eu não quero folga, eu quero dinheiro. Então, este acordo tem que ter anuência do empregado. A grande discussão era o seguinte, bom, um acordo de compensação denominado banco de horas, e aí pode ser anual,
Então, um banco de horas, a lei permite que seja anual. O que deve ser observado é o limite anual de horas. Pode extrapolar o limite diário, pode extrapolar o limite semanal, o limite mensal, mas no final de um ano essas horas têm que fechar, né? Então ele vai trabalhar um pouco mais durante a semana, durante o dia. Mas tem um número no isso? final, o limite de um ano, né? Você pega lá 220 horas, que é o valor mensal, e multiplica por 12. Esse é o limite anual. Então, neste ano, ele tem que trabalhar este limite. Entendi. E vai variar durante o ano, prorrogando um dia. Às vezes tem mês que vai trabalhar mais, mês que vai trabalhar menos. É um banco de crédito e débito ali que tem que ser analisado e controlado pelo empregador. Também é importante que o empregado controle, né? Então, a pergunta é, este acordo pode ser feito diretamente com o empregado? A empresa pode negociar diretamente com o empregado? Até a nova lei, a lei da reforma, isso não era possível. A jurisprudência tinha uma súmula, jurisprudência trabalhista, e o TST entendia que esse tipo de compensação, que a gente chama de banco de horas, somente poderia ser negociado por meio de negociação coletiva, somente através do sindicato. Então, não teria validade o acordo individual. A reforma trouxe as seguintes modificações e alterações. Se o banco de horas for semestral, então, o que será observado é o prazo limite de 6 meses, esse acordo pode ser individual. Eu não preciso do sindicato. Então, o semestral, ele exige que o empregado concorde, é necessária a anuência do empregado, precisa ter um acordo escrito e assinado também pelo empregado, e a compensação a ser observada é a semestral, o limite é semestral. Ah, mas não é então a empresa é assim, ela adota esse critério. Ele tem que concordar. Ele tem que concordar. É um acordo individual. Então, ela vai oferecer, vai informar o empregado e tem que ter um documento escrito que ela aceitou. E ele aceitou também. Mas ela pode não aceitar, a pessoa pode não aceitar? Fala, não, eu não quero. Então, pode não aceitar, pode não aceitar. Ah, mas que prejuízo ele vai ter? Diretamente, a lei não tem nenhuma penalidade, porque é um acordo. Então, subentende que ele tem que concordar. Na prática, às vezes, isso acaba causando um problema e a empresa pode até demiti-lo sem justa causa, porque ele não está se enquadrando às regras gerais. Certo. Mas não tem uma penalidade, ele tem o direito de não aceitar. Agora, também a reforma trouxe uma outra modalidade, uma outra possibilidade de não ter o acordo escrito. Ela diz o seguinte, olha, pode até ter um acordo tácito, quer dizer, não há nada expresso, nem verbal e nem escrito, mas foi acontecendo, né? Quer dizer, ele trabalhou um pouco mais, chegou um pouco mais tarde no dia seguinte e se firmou um acordo de compensação sem uma formalidade, sem um documento assinado. A nova reforma entende que esse acordo é válido desde que essa compensação seja mensal. Então, quer dizer, ele vai ter que fechar o mês de 220 horas se a jornada dele for de 8 horas. Entendi. Bom, quais são as categorias que não se enquadram nessa nova mudança que aconteceu na CLT? Essas regras são regras gerais né? E podem ser aplicadas a qualquer categoria de trabalhadores. No entanto, algumas categorias que têm uma legislação especial, o que vai modificar é o limite da jornada, né? Então, por exemplo, o limite do bancário que não exerce cargo de confiança é de 6 horas. Então, o que tem que se observar é o limite de 6 e não de 8 horas. E outras categorias que têm um tratamento diferenciado e regras específicas para aquele setor. Mas no tocante à jornada, no tocante à compensação de horas, de banco de horas, a regra é a mesma. A gente falou de banco de horas. Agora, como ficaram então os cálculos, só para a gente saber, os cálculos das horas extras mesmo, com essa reforma? O que é importante também é a gente esclarecer qual é o limite para extrapolar, qual é o limite de prorrogação da jornada normal. Então, o limite, a CLT estabelece, o limite de prorrogação é de 2 horas. Só? 2 horas por dia. Mas tem gente que fica 4, 5, 6, vira madrugada. Não, está irregular, está totalmente irregular. Então, aquele que está trabalhando mais de 2 horas, né, a empresa pode sofrer não só uma reclamação trabalhista, caso ela não pague essas horas, porque o empregado continua tendo direito a receber essas horas como horas extras, né? Porque quando é irregular, a tendência é entender que tem que pagar como hora extra. Então, peraí, deixa eu entender. O empregado, ele só pode exceder a hora em 2 horas? Em 2 horas. Depois de 2 horas já está irregular. Já está irregular.
Então, a empresa ainda, Isso é muito importante, porque sim, é normal exceder 2 horas. Acontece. Então, essa prática da empresa faz com que ela se sujeite a uma infração ela descumpre não só o contrato de trabalho, mas também ela cria aí uma penalidade administrativa. Então, ela vai sofrer uma fiscalização do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho vai aplicar sanções e multas. Mas isso só se alguém denunciar. Nem sempre, porque né? as pessoas têm medo de perder emprego, ninguém vai denunciar nada sim. e vai ficar lá trabalhando quantas horas precisar. É que o Ministério Público também atua, o Ministério do Trabalho também atua na fiscalização, independentemente de denúncia, né? Claro que o número de empresas perto do número de auditores que nós temos é muito maior. Lógico, Então, nem sempre essa fiscalização ela é muito eficiente, mas acontece, não só por denúncia, ela atua também por escolha, enfim, do próprio auditor. Quer dizer, de certa forma, então, tanto no banco de horas quanto da parte de hora extra, o empregado não foi prejudicado em nada com as novas leis. Nesse ponto, né, quer dizer, houve uma flexibilidade no sentido de dizer o sindicato não precisa negociar. Eu não preciso do sindicato para um banco de horas de 6 meses. Esse é um avanço e isso ajuda muito a empresa que quer adotar esse sistema. Porque muitas vezes a empresa gostaria de adotar, mas o sindicato diz eu não vou negociar. A categoria entende que não é importante fazer um banco de horas de 6 meses. A categoria entende que esse banco de horas tem que ser no máximo de 4 meses. Mas hoje a lei autoriza. E quando chega nesses 4 meses, o que acontece? No 6, né? Ou 6 meses, no caso, que é o prazo, né? Sim. Você está falando que é o prazo para ter, porque tem um banco de horas, mas ou a hora extra, a pessoa não consegue sair. Tá bom, eu tenho o banco de horas, mas eu não consigo folgar, porque a demanda é tão grande que eu não consigo folgar. Então vai indo. Qual que é o limite? 6 meses. 6 meses. Chegar nesses 6 meses, a empresa não pagar, acontece o quê? Paga como hora extra. Aí paga como hora extra. Tem que fechar o banco. Se o empregado for credor, então ele tem horas, né? Teria que ter descansado, tirado as folgas nesse período, não tirou, a empresa obrigatoriamente tem que pagar como horas extras. Aí sim, acrescida de 50%. Então, quando passa a ser de banco de horas, passa para ser hora extra, porque não observou o limite para compensação, aí a empresa é obrigada a pagar como hora extra. Tá, o prazo, então, é 6 meses. O máximo de 6 meses para um acordo individual. Se for um acordo coletivo, com negociação, através das entidades sindicais, aí esse prazo pode ser até 1 ano. Mas aí eu preciso do sindicato. Muito bem, olha, tem que prestar atenção. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas não tomam nenhuma atitude com medo, né, de ir contra a empresa, mas tem certos direitos que a gente é muito protegido, né? As pessoas são protegidas pela lei. Claro. Então a gente fica em dúvida, agora não vale mais a pena porque mudou a lei, então é só o patrão que está conseguindo ter a vantagem, mas não é bem assim. Não é. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e já volto. Até já. Ranking Universitário confirma: a Universidade Paulista Unip há 6 anos consecutivos é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. Estamos de volta conversando com a advogada Cláudia Abud, mestre e doutora em Direito do Trabalho e também professora da Unip. Nós estamos esclarecendo, né, as mudanças em relação à nova lei trabalhista e até que ponto existe aí uma vantagem ou desvantagem para o empregado. Falamos bastante de hora extra no primeiro bloco, a banco de horas e o descanso, como ele é controlado, o intervalo para o almoço? Nós temos 2 intervalos, né, na jornada de trabalho que a CLT prevê e que deve ser observado. Então, primeiro, o intervalo para o descanso e a refeição. Ele é dividido da seguinte maneira: a jornada de quem trabalha até 4 horas por dia não tem direito a nenhum intervalo para descanso e refeição. De 4 a 6 horas é obrigatório um intervalo de 15 minutos. E acima de 6 horas, intervalo de no mínimo 1 hora e máximo 2 horas para a refeição e para o descanso. Esse intervalo, ele é descontado da jornada, ele não faz parte da jornada.
Então, eu trabalho, por exemplo, um empregado que trabalha 8 horas por dia. Ok. Então, ele vai trabalhar 4 horas de manhã, Ok. descansar 1 hora e depois voltar mais 4. Então, esse período de repouso, ele é extraído da jornada de trabalho. E é obrigatório. E é obrigatório. Tem que passar o cartão, É obrigatório. tudo bonitinho. O controle não é obrigatório da jornada. O controle de horário, ele é obrigatório, passar o cartão bonitinho, ele é obrigatório para as empresas que têm mais de 10 funcionários. E aí pode ser qualquer tipo de controle. Para as empresas que têm menos de 10 funcionários, esse controle não é obrigatório. Tá. Mas imaginando que seja obrigatório, o do intervalo não é. É obrigatório a entrada e a saída, né? Mas é claro, se tem esse controle do intervalo, melhor ainda, para saber se ele está usufruindo corretamente o intervalo. Tá. Então, o que acontece? Esse intervalo, se não for usufruído, né? Então ele tem direito a 1 hora, mas ele não consegue porque a demanda é muito grande, ele tem que voltar depois de meia hora. Isso não foi modificado, né? A lei dizia o seguinte, se o intervalo não for usufruído, né, integralmente, a empresa será condenada a pagar o período total. Então, se, por exemplo, ele usufruiu 30 minutos e faltavam mais 30 minutos, a empresa não tem que pagar só 30 minutos, ela tem que pagar a hora inteira. Porque até então, até a reforma, esse tempo era considerado como não gozado pelo empregado. Além disso, com mais 50%, como se fosse hora extra. Então, não usufruiu 1 hora, mais 50%. Mas tem que ter, então, esse controle. Então, nós Sim, estamos falando de empresa com mais de 10 funcionários. Tem que passar o cartão. É o ideal. Porque se ela não tiver aquele momento dela, que é o de descanso, isso vai ser computado lá na frente. Sim, sim. E aí, o importante do que você está dizendo do controle é por conta da prova. Sim, Uma eventual sim, reclamação trabalhista, sim. o empregado vai dizer eu fazia, a empresa vai falar não fazia. Se isso estiver no controle, ótimo, né? A prova documental está ali e esclarece. Se não tiver o controle, vai ter que ser por meio de testemunhas. Entendi. Eu saía com ele todo dia para almoçar, nós tínhamos que voltar correndo. Enfim, a testemunha dele. E a testemunha da empresa vai dizer, não, imagina, todo mundo goza de 1 hora de intervalo. Então, a prova é que dificulta, né? Mas o que mudou agora? Agora, a lei vem dizer o seguinte, se o intervalo não for observado, ele terá direito à diferença, ao tempo que falta. Então, no exemplo que eu dei, a empresa agora terá que pagar os 30 minutos. Se ele usufruiu 30 minutos, a empresa vai ter que pagar esses 30 minutos, acrescidos de 50%, como se fosse 1 hora extra, né? E tem uma outra diferença. Quando a empresa pagava aquela hora não usufruída, ela pagava com 50%, e essa hora tinha reflexos em outras verbas do contrato. Então, a empresa teria que pagar o 13º com base nisso, o fundo de garantia, Entendi. As férias com base nessa violação da não concessão. Agora não. Agora tem natureza indenizatória. Doutora Cláudia, assim, o que inclusive pesquisas, informações, que depois que as novas leis entraram em vigor, caíram, né, as reclamações trabalhistas, as pessoas têm medo de perder. Como está esse panorama agora, no sentido tanto para a empresa quanto para os funcionários? Diminuíram as ações? Como você informou, né, a lei entrou em vigor em novembro, então a gente tem pouco tempo aí para sentir como que isso vai acontecer. Por quê? Primeiro porque antes da lei entrar em vigor, muitas ações trabalhistas foram ajuizadas rapidamente, né, com receio dessas novas mudanças. Sim. Então teve um número de ações distribuídas absurdo, né, antes da entrada em vigor. Depois disso, eu acredito que ainda tem muita gente esperando um pouco para verificar algumas regras que são discutíveis, para esperar se vai ser mantido, se o tribunal vai entender que é inconstitucional. Então, acho que ainda há uma demanda aí reprimida, aguardando um posicionamento um pouco melhor do TST sobre questões ainda polêmicas, e que 1 hora isso vai acontecer. Então, não sei se essa realidade de redução de 48% vai ser algo que vai se sustentar. Agora, a meu ver, realmente vai ter uma redução, porque a reforma trabalhista, ela criou algumas regras que dificultam para o empregado o ajuizamento da ação. Por exemplo? Porque ela se tornou custosa. O empregado, ele dificilmente hoje vai ter direito ao benefício da justiça gratuita.
Ok. Porque para ele ter esse benefício, ele tem que ganhar menos de R$ 2.000, acho que perto de R$ 2.200, né? Tem que provar que ele não tem condições para suportar as custas do processo, né? E mesmo assim, ele vai pagar honorários sucumbenciais, ou seja, se ele perder, ele vai ter que pagar os honorários da parte contrária. Porque antigamente não era assim. Antigamente, se como perdesse, é que é? Se perdesse, todo mundo perdia. Primeiro que não tinha sucumbência. Quem perdeu, independentemente de quem perdeu, cada um arca com os honorários do seu advogado. Primeiro isso. Segundo, se ele fosse beneficiário da justiça gratuita, e aí bastava ele dar uma declaração de que ele era pobre na concepção da lei, ele era isento das custas. Então, se ele queria pedir periculosidade, ele falou, olha, eu acho que tem um tambor de diesel no meu prédio, eu fiquei sabendo que pode explodir. Eu teria direito a receber um adicional de periculosidade, mas eu não tenho certeza. Depende de uma perícia técnica. Para isso, precisa entrar com uma ação. E se ele perder essa perícia? Agora ele já não tem mais essa proteção. Não é nem mais uma questão de má fé, né? Porque a gente ouve muito falar o seguinte, vai reduzir aquelas ações aventureiras, que o empregado sabia que não tinha direito e pedia assim mesmo, para tentar receber um acordo. Não vou dizer que isso não existe, né? Mas não é assim que a gente resolve o problema. O que eu observo agora é que tem muitos trabalhadores com receio de ingressar com a ação, com o direito... que vai ter que provar, às vezes ele precisa de uma testemunha para provar que ele não fazia o intervalo e ele não sabe se essa testemunha vai comparecer ou não. E aí quando você esclarece que se ele não levar a testemunha ou se a perícia for negativa, ele terá que arcar com as despesas da perícia e ainda com os honorários da parte contrária, ele diz, bom, então deixa para lá. Então, né? De certa forma, você acha que a lei beneficiou mais as empresas do que o empregado? Nesse sentido, sim. No sentido de evitar, né, de obstar o direito ao acesso à justiça, eu acredito que sim. Nesse sentido, sim. Porque a demanda era muito grande e tinha extrapolado, quer dizer, todo mundo entrava com a ação e geralmente ganhava o empregado. Sim, então não é exatamente isso, né? Geralmente, porque tem essa ideia, né, de geralmente ganha. Quer dizer, a gente tem que avaliar. Nós que estamos lá diariamente, a gente sabe que tem muita improcedência de ação, né? Tem muito empregado não ganhando. Na minha opinião, os juízes já tinham, e tem até hoje, mecanismos para evitar esse aventureiro, né? Você tem a aplicação da litigância da má-fé, a penalidade para isso. Então, já existem outros mecanismos no processo que pode evitar aquele litigante de má-fé. Basta aplicar. Não. Mas hoje em dia existe a opção da empresa de contratar o empregado de duas formas, quer dizer, o CLT e o terceirizado, como funciona? As empresas, no caso, vão preferir mais os terceirizados ou ainda existe, não mudou no sentido de ter os empregados em CLT? O que ficou bom para cada lado aí? Eu acho que na questão da terceirização, né, o que é a terceirização? É a possibilidade que a empresa tem de transferir para uma outra empresa parte da sua produção. Então, ao invés de eu ter um grupo de empregados registrados na minha empresa, eu vou contratar uma outra empresa especializada naquela função, naquela atividade, e essa empresa vai entregar o serviço pronto. Então, eu não estou contratando mão de obra, porque isso é proibido, né? Eu estou contratando serviços. Então, uma empresa que trabalha com limpeza. Eu não acho que não é interessante eu ter trabalhadores vinculados e registrados na minha empresa. Eu vou contratar uma outra empresa especializada nesses serviços e contrato os serviços, certo, e não a mão de obra. Até a reforma, na verdade ela vem junto, né, uma lei que altera a lei do temporário, nós não tínhamos nenhuma lei regulamentando a terceirização. Nós tínhamos apenas uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho dizendo que a terceirização ela é ilícita quando a empresa tomadora dos serviços, aquela que é beneficiária dos serviços, ela terceiriza a atividade fim, aquela atividade que diz respeito ao objeto da empresa, ao objetivo da empresa. Isso é uma terceirização ilícita. Você né? diz de um empregado específico. Então uma empresa, por exemplo, que diz o seguinte, vamos imaginar, ela é uma empresa de transporte privado, né?
Então, ela coloca no mercado o transporte privado. Então, os motoristas que trabalham no transporte estão vinculados à atividade fim dela, que é o transporte. Sim. Então, para a jurisprudência, esse tipo de terceirização não seria possível. Somente a atividade meio da empresa, aquilo que faz parte do suporte, né, de outras atividades que dão suporte para a empresa. Então, vigilância, limpeza, o pessoal de TI, o pessoal de RH, é todo um pessoal não diretamente ligado à finalidade, ao fim da empresa. É assim que estabelecia a jurisprudência. A nova lei não diz que não pode, não diz expressamente que pode terceirizar a atividade fim, mas também não diz que não pode. Então, a gente tem algumas questões ainda para ver como que os juízes vão decidir a respeito da possibilidade de terceirizar a atividade fim. O que a lei exige agora é que a empresa contratada, a empresa que vai prestar o serviço, seja uma empresa especializada. Então, eu não posso ter uma empresa que é terceirizada em tudo, né? Eu não posso contratar uma empresa que diz o seguinte, olha, eu sou uma prestadora de serviços do que você quiser, de vigilância, de limpeza, de contador, não. Então, ela exige uma especialização da empresa prestadora de serviço. E ainda essa empresa tem que provar um limite de capital social. Então, a depender do número de empregados que essa empresa prestadora de serviços tem que ter um mínimo de capital social. De qualquer maneira, a tomadora de serviços vai responder subsidiariamente pelos contratos não cumpridos. Então, se essa prestadora de serviços não paga horas extras, não recolhe FGTS, não contribui para a Previdência, a tomadora vai responder também, se a outra não quitar esses débitos. Então, ainda se mantém como responsabilidade subsidiária a tomadora de serviços. Quer dizer, a gente já está no finalzinho, só para a gente fechar. De certa forma, ainda existe aí um estudo, até das pessoas, dos próprios advogados, dos juízes, para ver como que a coisa vai se ajeitar, é isso? Sem dúvida. Ainda cabem algumas mudanças, adaptações? Sim, ainda existe muito questionamento, né? Ainda são muitas questões que não estão definidas, os juízes também interpretam a lei, né? E a gente pode ter juízes interpretando de uma forma, tem juízes entendendo que a norma é inconstitucional, então tem uma análise de constitucionalidade sobre vários dispositivos da lei. Então, a gente está num momento aí de delicado, né? Difícil dar um parecer hoje em que a gente se sinta seguro para dizer nada vai modificar, o que eu falei vai ser mantido. Ainda a gente precisa tomar muito cuidado. Muito bem, uma aula. Muito obrigada pela sua presença aqui. O prazer foi todo meu. Muito obrigada. Obrigada mesmo. O Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e espero que tenha explicado aí as suas dúvidas. A gente volta no próximo programa. Tchau, gente. Ranking Universitário confirma: a Universidade Paulista Unip há 6 anos consecutivos é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada.